vamos fazer acontecer, vamos fazer desta noite uma noite fantástica, portanto pedimos a que se junte a nós nesta noite de glamour a nível do Hotel Glória. Agora vamos ao apontamento de reportagem que dá conta deste agente da polícia que foi então detido pela população a um cenário totalmente vergonhoso, infelizmente. Vamos acompanhar para ver o vídeo na tela e nós voltamos já. Muito bem, estamos então de volta, depois de acompanharmos este homem. Homem este que decidiu, se calhar, abrir uma banca em casa, não sei. Mas tal como já saudávamos o nosso colega, infelizmente a primeira parte não foi lá muito... Não tivemos uma comunicação lá muito saudável devido ao facto de que tivemos que correr ao Glória, mas cá estamos de volta ao estúdio. Portanto, Fidalgo, mais uma vez boa noite e bem-vindo à tua TV. Exato, muito boa noite, Clemente Carlos, boa noite a todos os telespectadores e internautas que nos acompanham, e é mesmo importante salientar e parabenizar aqui a tua TV pela iniciativa do TT Awards. E é uma iniciativa que é corajosa porque não estão a trazer, digamos que, figuras políticas de um partido X, e como quem diz, a ideia é escovar. Não é nada disso. É um award que dá para ver mesmo. Se fosse um award político, seria escova? Seria porque...
Não que seria a escova se fosse político, seria a escova se trouxessem apenas pessoas de um determinado partido. Mas eu vi aqui que só a iniciativa de chamar a figura de Venâncio Mondlane, por exemplo, para fazer parte, isso já mostra que quebram todas aquelas barreiras, porque nós temos visto um afastamento total, uma exclusão desse indivíduo em vários setores, em várias esferas, inclusive no próprio diálogo nacional, inclusive não tem praticamente nada. Vimos uma gala de uma outra TV, que não vou mencionar o nome, estavam a comemorar os anos que comemoraram e não chamaram essa figura. Entretanto, estavam várias outras, quer dizer, há uma exclusão. Acha Então, pertinente eu parabenizo. iniciativas destas? Quando se fala de inclusão é isto. Inclusão é incluir todos sem olhar para a cor partidária, sem olhar para as ideologias. Nós temos que respeitar as opiniões de cada um, respeitarmos a cor partidária e tudo aquilo que a pessoa diz. Agora, quando vemos exclusão por parte de algumas TVs, por parte do próprio governo, etc., inclusive de um diálogo que se diz ser nacional, inclusivo para uma figura destas, que, na verdade, se existe esse diálogo inclusivo nacional, que eu vou colocar aqui entre aspas, é porque tínhamos um contexto de manifestações que foram movidas por aquilo que se falou, ou na altura se designou de reposição da verdade eleitoral. Reposição da verdade eleitoral para poder devolver os votos desse mesmo senhor, em que as pessoas saíram à rua e fizeram a luta que fizeram através das manifestações. Mas é justamente esta figura que hoje está a ser contornada, está a ser colocada de fora, e estamos aqui a dizer que estamos à busca de soluções para que no futuro não tenhamos mais situações do género como aquelas que tivemos. Quer dizer, faz pouco sentido, e faz ainda pouco sentido quando percebemos que outros órgãos, inclusive de comunicação, vão pautando por esse tipo, por esse caminho, vão enveredando por esse caminho, e não outros caminhos que têm que ver com a inclusão. Então, não é escova, estou mesmo a trazer uma realidade e justificar os porquês de estar aqui a dizer parabéns à sua TV. Bom, sou seguidor, sim, de Venâncio Mondlane, assim como sou seguidor de outros políticos com alguma lucidez. Não tenho partido quais serão os exemplos tal. políticos com os quais se identifica? Exato, me identifico com Venâncio Mondlane. Infelizmente, poucos de outros partidos, justamente por terem alguma. Muxanga está agora a enfrentar o seu líder. Seria este o carimbar de um passaporte para aceitação na esfera pública, principalmente no seio dos jovens, tal como é o seu caso? Bom, como quem disse, se ele não estivesse a brigar com o Sufo, não seria visto como um herói para si, por exemplo? Mas acima de tudo é um exato cansaço, porque este momento, nós não estamos num momento eleitoral, estamos num momento em que a política está parada em termos de ações para poder convencer o povo. Então, se ele surge neste momento em que estamos parados, ele está a transmitir uma imagem de indignação, de extremo de cansaço, de alguém que tentou de várias formas lutar de dentro do partido e não conseguiu, tanto que já começa a sair. Se fosse uma estratégia política para poder granjear a simpatia da população, para poder ter votos, etc., diríamos que isso seria aplicável se estivéssemos no momento eleitoral. É assim que nós estamos nesse momento. Eu considero a ele uma figura que está a conseguir contornar aquilo que é a sua liderança de forma
corajosa e neste exato momento merece o meu respeito como político, para além de Venâncio Mondlane. Não existe nenhum... Infelizmente são poucos. Não, a nível são da poucas... Frelimo, por exemplo, não existe nenhum político que merece o seu respeito? Tem. Fico com a impressão de que só aprecia políticos da oposição. Não, tem sim. Eu estava... E quais serão alguns exemplos de nomes sonantes naquela formação política? Por exemplo, dentro da Frelimo temos o Damião Combine. Me foge um outro nome, há uma outra referência que está a fugir, mas por enquanto surge Damião Combine. Damião Combine é uma outra pessoa que é da Frelimo, mas mesmo assim consegue contornar, consegue se despir das ideias partidárias e trazer as suas próprias, que em algum momento acabam ferindo aquilo que é o próprio partido. Mas nem com isso ele se importa e traz aquilo que é a opinião popular, a opinião que dentro do partido é um atropelo, até pode ser visto como uma ameaça, como alguém que queira talvez bombardear ou que não quer o bem do próprio partido. Mas a verdade é que nós temos que perceber que nem todas as críticas são para nos destruir. Há aquelas críticas que são para mesmo construir o próprio partido. E se é alguém de dentro a trazer essas críticas, em algum momento temos que parar. Os bons políticos de Moçambique são apenas aqueles que questionam, são aqueles apenas que colocam os chefes contra a parede? Porque há um perfil de políticos que esteve aqui a mencionar. Eu estive bem atento a ouvir, falou de Muxanga, falou de Venâncio Mondlane, falou agora do Combine. E eu pergunto, será que o perfil ideal para um político exemplar seria um indivíduo que questiona, um indivíduo que bate de frente ou que não aceita certas injustiças? Será que este é o condimento para sermos classificados como bons políticos e uma tendência um pouco mais mais passiva? Poder nos render um certificado de incompetência? Será que por aí onde está a fazer essa avaliação? Exato, sem dúvidas. É importante que os nossos internautas, os nossos telespectadores percebam que a ideia por detrás do ser político é você representar o povo. Okay. Não é você representar o teu grupo lá partidário, os interesses do seu partido lá. Não. Tem que trazer os interesses do povo, que é aquele povo que te colocou naquele lugar onde você está. Porque nós, como povo, não temos como governarmos todos nós. Delegamos pessoas com algumas competências para poderem nos representar lá. Mas não é isso que nós estamos a ver. Não nos sentimos representados por aquelas pessoas, porque infelizmente estão a representar interesses próprios dos seus partidos e não do povo. Nós temos dirigentes que têm os filhos a estudarem fora, mas são ministros da educação aqui em Moçambique. Quer dizer, estão a dirigir uma coisa que eles não... Se Fidalgo fosse um ministro muito bem sucedido, recebe acima de 300 mil e com as regalias que nós conhecemos todas, ascendendo se calhar aos 400, 500 mil meticais, mantinham seus filhos em Moçambique? Bom... Porque parece que deste lado os jovens estão numa boa posição para... É como quem assiste o jogo pela TV. Exato. Consegue ver um bom ângulo que um golo poderia ser marcado, mas quem está no campo muitas vezes não consegue. Exato. Eu pergunto, se fosse este ministro com essas benesses todas, mantinha seu filho em Moçambique ou tirava também? Há duas questões, né, nessa que fez. A primeira é que podia manter, sim, as minhas crianças a estudarem dentro do país. Mas de certo que não seria na escola pública, seria numa escola privada. Porque nós sabemos muito bem qual é a qualidade da escola pública, qual é a qualidade do hospital público no nosso país. Certo. Não, agora, o que é que acontece aqui? E por que critica os demais ministros se diz que faria o mesmo? É porque eles são ministros do setor público. Então, eles estão a dirigir o setor público. Se fosse ministro, o Fidalgo seria ministro do setor privado? Exato, do setor privado eu ia pergunto, se fosse ministro, seria ministro do setor privado? Porque eu disse, porque é que está a criticar os demais ministros? E o Fidalgo diz que
porque eles são ministros do público. Eu pergunto, a Sua Excelência, no cargo de ministro, estaria a ministrar para o privado? Não, não. Mas temos que perceber a lógica aqui. Não faz sentido nenhum um dirigente que está por detrás, que está a gerir um ministério, é setor público. Quer dizer, ele é ministro da Educação, está a dirigir lá e tudo mais, mas os seus filhos não estudam lá, estudam na escola privada. Mas Fidalgo acaba de dizer também, fora do país. acaba de dizer que os seus filhos também estarão no privado, por isso que não está a perceber. Sim, não, percebo muito bem. Eu digo que também estariam na escola privada, porque eles não estão a conseguir gerir bem, não estão a conseguir trazer a qualidade necessária para que possamos todos colocar mas os nossos filhos dentro da escola privada. Então, é isso que eu quero fazer, os nossos internatos. A Sua Excelência acaba de fazer uma crítica ao sistema de educação. Aqui. E nós o demos a oportunidade de ser um ministro por alguns minutos. Exato. E até aqui ainda não falou de nenhuma inovação. Diz que manteria também os seus filhos no privado. É esta provocação que eu gostava de... Então, houve um lapso. Confesso que não havia percebido bem a questão. Obviamente que se eu fosse ministro, ia apelar aos meus pares, todos aqueles que são ministros de outros setores, que a primeira condição é que nós próprios ministros usemos os serviços públicos. Se sou ministro do transporte, tenho que subir chapa, tenho que subir autocarro. Se ministro do transporte tem que subir chapa? Sim. Ministro da Defesa tem que pegar arma. Sabe? Ministro do Interior tem que ser polícia. Não. Ministro da Agricultura tem que segurar a machada de cabo curto e ir a machamba. Exato, mas só para terminar a lógica, podemos estar a confundir os nossos internautas e telespectadores em casa. Se eu sou ministro da saúde, por exemplo, e quando fico doente vou para o hospital privado, estou a dizer que não confio na própria instituição que eu estou a gerir, porque não tem qualidade. Mas se eu próprio como ministro usasse hospitais públicos e fosse uma obrigação, fosse algo de lei, eu ia fazer de tudo para que os hospitais públicos tivessem qualidade, para que eu não possa morrer lá naquele hospital. Da mesma forma que eu ia fazer de tudo para que o ensino público, no contexto de eu ser, por exemplo, um ministro da Educação, eu faria de tudo para que as escolas públicas tivessem qualidade, porque eu sou obrigado como ministro. Sim, porque há uma obrigatoriedade por via das leis. Então, assim sendo, os nossos ministros seriam capazes de fazer alguma coisa de bom para que eles próprios pudessem garantir que os filhos lá estivessem. Agora, nesse contexto em que estamos, em que eles podem fazer e desfazer, o que acontece? O dinheiro todo, fruto da corrupção e tudo mais, os nossos dirigentes nem investem aqui dentro do país, vão investir fora. Quer dizer, essa é uma outra questão que pode ser trazida aqui a debate. Tanto que muitos deles, quando ficam doentes, vão fora do país, vão ser atendidos em alguns hospitais que são deles, mas lá fora do país. Agora, se investissem um pouco cá dentro do país, teríamos condições de qualidade até no setor privado. Quer dizer, não é somente o setor público que fica minado aqui por causa de algumas lógicas difíceis de entender por parte dos nossos dirigentes. É verdade que há questões de perseguição, há questão de fazer de tudo para não declarar os bens, para tentar mostrar que não é tão endinheirado assim. Mas já se disse cá, por várias formas, que poderiam ser perdoadas essas pessoas, ao menos nesse contexto de investimento local, e poderem não sofrer penas assim tão agravadas, porque acabam desenvolvendo os países de fora e não o nosso cá. No início da nossa programação hoje, trouxemos uma reportagem de um polícia que
teria furtado ali alguns bens e foi apanhado, foi amarrado e já sabemos o que acontece em casos daquela natureza. Como é que avalia? O que está a acontecer com a comunidade? Porque outrora, para ser polícia, havia necessidade de uma auscultação, é uma espécie de apadrinhagem do chefe do quarteirão e de demais vizinhos que acompanharam o processo de crescimento deste jovem a nível da comunidade. Hoje em dia parece que é um setor de pouca estima, que não carece de nenhuma espécie de avaliação. Assustamos e vemos um ex-marginal que vira agora um agente da polícia. O que é que está a acontecer? O que é que está a falhar? E qual seria o caminho certo para resolver este tipo de situações? Bom, é triste. Vi o vídeo ainda estando em casa. A primeira falha é essa. Hoje em dia você ingressa na polícia. Para quem não sabe, antigamente havia uma auscultação pública. Todos aqueles que eram candidatos para ingressarem na polícia eram colocados nos seus bairros, nos seus quarteirões, e as pessoas falavam da idoneidade da pessoa, diziam que sim, esse aqui pode ingressar, esse aqui não. Agora não, o que funciona são dinheiros, as pessoas pagam 200, 100 mil e outros vão ao banco, fazem esses empréstimos, pagam para poder ingressar. E é uma questão bastante interessante nisso. Quer dizer, eu não tenho dinheiro, vou ao banco, etc., faço um empréstimo de 100 mil, 200 mil para poder ingressar na polícia. Há juros lá que eu pago. Agora, quanto é que o polícia recebe? Na fase probatória, quando estão ainda na fase de ser decidido se pode ou não. Uma espécie de um estágio. Exato. Só recebem 4,5 e nem tem direito àquela refeição, aqueles takeaways que nós vemos. Um agente da polícia, na fase de estágio, recebe 4,5. São por aí com 4,5. E agora, quando está... E o que é que se faz com 4,5? O que é que se faz com isso? É difícil, mas eu depois chego aí. Só quero... Não está com isso a justificar o mau comportamento dos polícias em função do... Não. Okay? Não. A questão da ética, da moral não pode ser... É independente Exato, da questão salarial. Não pode ser justificada pelos dinheiros magros, etc. Agora, quando já está dentro das fileiras, quando a pessoa é incorporada, não sei ao certo, mas penso que são 12 mil, 10 mil por aí. Agora, você ir fazer empréstimo de 200 mil, 100 mil, para investir numa coisa que mensalmente vai te dar um salário de 12. Quer dizer, não faria isso no lugar dessa gente. Não faria mais sentido você levar naquele valor, empreender, investir num negócio, alguma coisa assim que poderia ser mais rentável do que... Os jovens moçambicanos dizem que fazendo negócio as pessoas não pagam. Então, é aí onde eu já quero chegar. A ideia ao trazer essa lógica é que não vou falar de todos, alguns polícias, porque sabemos que há polícias íntegros. A ideia por detrás disso é eu tirar 200 mil, 100 mil para no final ganhar 12 mil, 10 mil. Quer dizer, pode estar aqui a transmitir uma mensagem de que essas pessoas que entram por essas vias estão cientes de que é possível fazer dinheiro dentro da polícia, dentro da corporação. É daí que depois vemos muitos polícias corruptos, muitos polícias são os próprios a se envolverem no próprio crime, porque eles sabem que não é através de 10 mil, não é através de 12 mil que vão fazer aquilo que é a vida, que vão construir casa, vão comprar viaturas, etc. Então nós temos que rever, recuamos para aquela recrutação que era feita antes por via... Vamos solicitar linhas abertas a partir de já, o meu amigo Fidalgo, com a sua permissão. Vamos a partir de já interagir com quem também está em casa. A certeza que acompanhamos o vídeo, ou então um colega pode partilhar aí a tela para mostrar de que vídeo exatamente estamos a falar, onde um agente